O presidente Jair Bolsonaro falou hoje que o isolamento leva à miséria e que as pessoas, se não forem idosas ou doentes, precisam sair para trabalhar. Ele também declarou que o governo federal foi além do que era obrigado a fazer na crise do oxigênio em Manaus. Um estudo feito na Austrália colocou o Brasil como o país que pior lidou com a pandemia. No ranking, com 98 governos, ficamos em último lugar. O mais bem colocado foi Nova Zelândia. Hoje, em inauguração de uma ponte sobre o Rio São Francisco, em Sergipe, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas de isolamento. O povo brasileiro não tem medo do perigo. Nós sabemos quem é que são os vulneráveis, os mais idosos e os com comorbidade. O resto tem que trabalhar. Se eu fosse um dos muitos de vocês que fosse obrigado a ficar em casa, ver a esposa com 3, 4 filhos, e eu não ter como chefe do lar levar comida para casa, eu me envergonharia. Assim sendo, o apelo que eu faço a todos do Brasil, que reformulem essa política e entendam cada vez mais que o isolamento, o lockdown, o confinamento nos leva para a miséria. Ontem, no fim do dia, sem citar nomes, já havia dito que prefeitos e governadores que fecharam serviços por causa do aumento de casos da Covid-19 vão levar a mais de 1 milhão de desempregados. O presidente também citou que o governo não indicou e sim sugeriu o uso de medicamentos para infectados com o novo coronavírus e afirmou que o governo federal fez além do que é obrigado na crise de Manaus, com falta de oxigênio para os pacientes. Nós demos dinheiro, recursos e meios. Não fomos oficiados por ninguém do Estado na questão do oxigênio. Atualmente está equalizada a questão do oxigênio lá. Agora, lá no Estado tem que ter gente para prever quando vai faltar uma coisa ou não, para tomar providência. Nós aqui fomos além daquilo que nós somos obrigados a fazer. O Tribunal de Contas da União aumentou o prazo de 5 para 10 dias para que o governo explique por que, enquanto faltava oxigênio, o Ministério da Saúde mandou cloroquina para o Amazonas. Ministros do TCU compararam essa atuação na pandemia com a de terraplanistas, aqueles que acreditam que a Terra é plana. O tribunal indica que a União já gastou 90 milhões de reais com a compra de cloroquina, ivermectina e outros medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid-19. Além disso, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público também querem explicações do governo federal sobre compra de leite condensado. Para eles, há indício de superfaturamento no gasto de 15 milhões de reais com o produto. Os dados foram apresentados pelo jornal Metrópolis. Mas a partir de um novo levantamento feito pelo site UOL, os gastos do governo federal com alimentação caíram em 2020 e não subiram. Por outro lado, as compras efetivadas de leite condensado somaram mais de 20 milhões de reais no ano passado e não 15, conforme divulgado inicialmente. Ainda assim, menos que os 31 milhões pagos pelo produto em 2019. Ontem, ao saber da repercussão sobre os gastos, o presidente voltou a criticar a imprensa e falou a apoiadores sobre esse assunto. Agora, uma sucessão de erros, de equívocos, levou a isso. Agora, a alimentação comprada pelo governo, não pelo presidente da República, para alimentar 370 mil homens do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? Gente do Ministério da Educação, que não são poucos, hospitais universitários. Em nota, o Ministério da Defesa repudiou a divulgação dos dados com o que chamou de sem os cuidados necessários de análise e afirmou que os números não condizem com a real atuação do governo. O documento apontou ainda que houve uma aparente incongruência nos gastos, decorrente de falhas no preenchimento dos formulários, o que elevaria equivocadamente os valores apresentados pela plataforma Comprasnet do governo. E que, por isso, o presidente da República determinou que fosse feita uma varredura no sistema e que os técnicos apontassem melhorias operacionais para aumentar a transparência e compromisso dessa gestão.